E aí, como é que você tá? Tudo certo? Eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço onde compartilho os meus interesses e processo de aprendizado. Estamos desde julho sem vídeos novos aqui no canal e foi porque em julho, no começo de julho, eu tive uma lesão, rompi o tendão de Aquiles e aí foi toda uma correria para ter o atendimento médico, fazer cirurgia e o processo de fisioterapia que eu ainda estou fazendo, não estou 100% ainda e acabou dificultando bastante. Inclusive, o último vídeo que eu postei aqui no canal, que foi das minhas leituras de junho, eu já estava com a perna machucada, né, eu já estava alguns dias em casa parado esperando atendimento médico, resultado de exames e tudo mais, para poder fazer a marcação da cirurgia, e resolvi gravar um vídeo em casa, mas foi bem ruim mesmo para gravar aquele vídeo, porque incomodava bastante com as dores e tudo mais, mas enfim, agora estou voltando para gravar e temos atrasados os comentários sobre as leituras que fiz em julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Como são muitos meses acumulados, o que eu vou fazer é juntar mais de um mês em um vídeo só. No caso desse vídeo, eu vou falar sobre as leituras que eu fiz em julho, agosto e setembro. E depois eu faço um outro vídeo com as leituras de outubro e novembro e dezembro separado. Em julho, eu li apenas um livro, que foi Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Esse aqui é da editora Pé da Letra. Esse livro, na verdade, não é o texto integral, é uma adaptação. Então ele tem, acho que 240 páginas, por aí assim. É, 240, 200 ou 200? 200, né? 240, eu acho que é 240 páginas. Essa adaptação tem 240 páginas, enquanto o livro com texto integral tem mais de 1000 páginas. Esse livro eu comprei numa feirinha que estava acontecendo no shopping já faz algum tempo. Tinha começado esse livro umas 3 vezes e abandonei. E nem foi porque eu não estava gostando, porque eu lembro de ter gostado sempre que eu começava, achando divertido e tal, mas eu simplesmente parava um dia de ler, parava 2, parava 3 e aí já tinha abandonado de ler. Mas dessa vez eu li. E li muito rápido, que eu li de um dia para o outro. Comecei numa tarde e terminei na outra. Foi quando eu estava na UPA, internado, esperando a regulação para o hospital em que eu faria a cirurgia. E eu tinha levado um livro só. Infelizmente eu levei um livro só. Era para eu ter levado uns 4 livros, pelo menos, que eu teria terminado a leitura de todos eles, com certeza, porque não tinha nada para fazer, nem no hospital, nem na UPA. Acabou que, quando eu terminei a leitura desse, eu fiquei lendo no celular mesmo, no aplicativo do Kindle, mas, enfim, eu li esse livro de um dia para o outro. Eu gostei da leitura dele, eu achei divertido. Claro que deve perder, eu nunca li o texto integral de Don Quixote, mas muito provavelmente, ou com toda certeza, perde-se muito quando se faz uma adaptação, obviamente. Mas ainda assim eu achei um texto interessante. A adaptação serve para isso, né, para popularizar um certo texto, uma certa história, para despertar o interesse das pessoas naquela história, despertar o interesse das pessoas no próprio hábito da leitura. E esse livro conta a história de Don Quixote, que era um fidalgo, um homem que estava com a vida financeira resolvida, mas a vida estava vazia, e não tinha muito sentido na existência dele, era uma vida muito monótona, e ele começou a ler livros de cavalaria e começou a se empolgar com aquilo e quis se tornar um cavaleiro andante, andando pelo mundo, vivendo aventuras, salvando as donzelas indefesas, atacando os bandidos e etcétera, toda aquela vida de ação e de aventura que ele lia nos livros de cavalaria, mas ele era um cara absolutamente, assim, destrambelhado e também, digamos assim, desengonçado. Então acaba que essa tentativa do Don Quixote de se tornar um grande herói, acaba se tornando uma história tragicômica. Tragédia, porque nada vai dando certo na vida dele, nesse processo dele querer se tornar um cavaleiro, mas é cômico também por conta das situações em que ele se mete e tudo que ele tenta que não dá certo, e como ele viaja na maionese, nas ideias mesmo, assim. Indo para as leituras de agosto, eu li 3 livros em agosto: Esaú e Jacó, do Machado de Assis, Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, e Roube como um Artista, do Austin Kleon. O livro Esaú e Jacó é um lado B do Machado de Assis, não é dos seus livros mais famosos, mas eu tive o interesse de ler, porque vi algumas pessoas falando sobre ele de uma forma, assim, muito animada, como se fosse um livro grandioso, um excelente livro.
Porém, a minha experiência de leitura não foi tão legal, não consegui curtir muito a leitura desse livro, talvez pela minha falta de repertório também, talvez daqui a alguns anos eu volte a ler esse livro e tenha uma experiência de leitura melhor. Depois eu fui dar uma olhada em alguns textos, algumas pessoas falando mais especificamente sobre o livro, e ter alguns conhecimentos históricos sobre o Brasil no período de monarquia, o golpe republicano, em todo esse início da república, faz com que você tenha uma experiência de leitura melhor. O livro conta a história de 2 irmãos, Pedro e Paulo, e se você tem algum conhecimento bíblico, ou se já ouviu alguma vez a história desses 2 personagens bíblicos, Esaú e Jacó, vai lembrar que eles eram irmãos gêmeos e eram adversários. Assim são Pedro e Paulo do livro do Machado de Assis. Esses 2 irmãos eram opostos e não só opostos, eles eram adversários, talvez desde a barriga da sua mãe. Tem um trecho, assim, que ela fala como se ela sentisse que os 2 estavam brigando ainda na barriga dela. Ela foi procurar uma consulta espiritual com uma mulher para saber como é que seria o futuro dos seus filhos, e ela muito preocupada com o fato deles 2 serem adversários e brigarem muito, mas ela acaba ficando com o coração um pouco mais tranquilo, porque nessa consulta espiritual a mulher diz para ela que os filhos teriam um futuro grande, um futuro brilhante, e ela se apega a isso e cria os seus filhos com essa esperança, com essa convicção de que os filhos seriam homens grandiosos na sociedade, mas ela queria que eles fossem isso, mas ao mesmo tempo fossem amigos. Então, todo o processo de crescimento deles envolve a mãe tentando mediar situações, mediar a relação deles e encontrar uma paz nessa relação que é praticamente impossível, porque eles são opostos em tudo, na forma como enxergam a realidade, no seu posicionamento político, um é monarquista, o outro é republicano, e tudo isso culmina com algo que é muito presente em histórias, que é o fato deles 2 se apaixonarem por uma mesma mulher, a gloriosa Flora, que entra nessa história para piorar a situação, né, porque o modo como ela lida com os 2 acirra ainda mais a disputa que os 2 têm um com o outro. Eu não curti tanto a história, a premissa da história é muito interessante, e aí, certamente, certos conhecimentos históricos e não sei o quê, vão fazer com que a gente tenha uma experiência de leitura melhor, mas eu achei um texto, assim, muito maçante em muitos momentos. Por quê? O Machado de Assis faz muitas digressões. Ele tá contando uma história aqui, e aí surge um personagem secundário, que não tem nem muita importância lá. E ele abre uma porta pra falar da história desse personagem que aparece, e ele vai lá, e conta a história dessa pessoa, a história longa dela. Ele não só contextualiza, ele conta bastante a história dessa pessoa. E aí ele volta pra história principal, e daqui a pouco aparece outro personagem, ele abre essa outra porta e vai pra lá. E ele fica o livro todo assim, de modo que em boa parte do livro, ele não está concentrado nesses que seriam os personagens principais, né, os 2 irmãos, a mãe e tal. Gasta muito tempo com outros personagens e você não, né, eu fiquei muito perdido às vezes, então, sendo jogado de um lado para o outro, assim. Então isso fez com que minha experiência de leitura não fosse muito legal, e eu ficava, assim, tentando entender o que está acontecendo aqui, e vamos lá, dê um desenvolvimento melhor para a história desses caras, conta a história dos caras, conta a história da menina, vamos lá, conecta uma coisa com a outra. E assim, eu tinha dificuldade de fazer essas conexões, então por isso que a minha experiência de leitura não foi muito legal. Porém, pode ser que você leia esse livro e goste bastante, mas da primeira vez não foi o meu caso. O segundo livro que eu li no mês de agosto foi Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Essa edição que eu li tem 3 textos, na verdade, que é o Sobre a Brevidade da Vida, que dá título, e mais outros 2 que por alguma razão não estou lembrando agora. Eu vou deixar os nomes aqui do lado, vão aparecer, e aí eu vou pincelar o texto principal. Nesse texto, Sobre a Brevidade da Vida, como o próprio título já diz, ele vai falar sobre essa relação entre o tempo e a vida. O que o Sêneca, que era um filósofo grego, vai fazer nesse texto é filosofar sobre a vida, sobre o tempo, do modo como era comum
aos antigos filósofos, que era filosofar como um modo de vida, ou filosofia como um modo de vida. A filosofia servindo para avaliar a nossa vida, olhar os fundamentos, o que é que está fundamentando o nosso olhar para a realidade, o que está fundamentando a nossa forma de ser e existir no mundo, as nossas atitudes, o modo como a gente lida com as pessoas, com o trabalho, com tudo isso. Então, a filosofia, ela está ali como algo para nos ajudar a viver melhor, nos ajudar a encontrar uma vida feliz, por assim dizer. Nesse texto, o Sêneca vai falar que muitas pessoas acham que a vida é curta demais. A gente vive, sei lá, 60, 80, 100 anos, e isso seria muito pouco. A gente não consegue aproveitar a vida realmente nesse curto espaço de tempo. Mas o que o Sêneca vai falar é que a vida não é nem curta demais, nem longa demais, ela tem o tempo que ela tem. E o que vai diferenciar se essa vida será boa ou ruim, bem aproveitada ou mal aproveitada, é o modo como a gente se relaciona com o tempo. Então, nesse sentido, a vida não é breve, a vida não é curta. Se a gente está achando que a vida é curta, é porque, na verdade, a gente está fazendo um mau uso do nosso tempo. Então, ele vai falar e descortinar uma série de coisas sobre isso daí. Uma das coisas que o Sêneca faz nesse texto é comparar a forma como a gente enxerga os bens materiais, o dinheiro, como a gente se dedica a isso, a importância que a gente dá a eles, e a importância e a dedicação que a gente dá em relação ao tempo, porque aquilo que a gente tem de mais importante, segundo o Sêneca, é o nosso tempo. É o nosso tempo de vida. O nosso tempo de vida seria, de certo modo, a nossa própria vida. Os bens materiais, o dinheiro não são a nossa própria vida, mas o tempo de vida, sim, só que a gente acaba dando muito mais importância, às vezes, aos bens materiais, ao dinheiro, do que ao tempo que a gente tem. A gente acaba desperdiçando tempo com coisas que não têm muita importância e não dedicando tempo para coisas que têm muita importância e que a gente deveria se dedicar, investir tempo naquilo ali, ou dedicar tempo naquilo ali, ao mesmo tempo que ficamos loucos se a gente perde dinheiro. Se a gente faz um investimento e não tem o retorno esperado, isso nos incomoda profundamente. Porém, muitas vezes a gente acaba perdendo tempo com uma série de coisas que a gente não precisava perder tempo, e isso não nos incomoda tanto. E ele vai apontando uma série de áreas e coisas da nossa vida que a gente vai dando importância, muita importância ou dando pouco importância, como é que a gente avalia isso, como é que a gente deveria avaliar isso daí. Ele vai fazendo essa análise da sociedade, do modo como as pessoas estão se relacionando e vai, criticando e apontando o que seria o ideal, qual seria o melhor caminho. Esse é um livro bem antigo, mas que é muito atual, tem muita coisa que a gente pode aprender ali. A minha experiência de leitura com esse livro foi muito legal. Inclusive, durante a leitura desse livro, eu ia compartilhando com uma amiga minha alguns trechos, alguns pensamentos, algumas associações que eu fazia, e aí tinha essa troca de informações, essa conversa, esse diálogo sobre esse livro com essa amiga, o que faz com que a gente aproveite ainda mais da leitura e isso se materialize mais, a gente consiga encontrar melhor uma forma de aplicar isso à nossa própria vida. E o terceiro livro que eu li no mês de agosto foi Roube como um Artista, do Austin Kleon, que é Kleon ou Cleon, não sei, que é parte de uma trilogia que ele escreveu, tem um box que eu ganhei de uma amiga, Vanessa, é nós, tamo junto. Tem mais outros 2 que eu li esse ano já. Esse Hobby como Artista eu li em agosto, aí o Mostra o Seu Trabalho eu li em setembro, cadê minha cola? É isso mesmo. E o Siga em Frente eu li em outubro, tá certo? Tá certo. E o Siga em Frente eu li em outubro. Esses 3 livros saíram pela editora Rocco, que sempre tem edições muito legais, muito bonitas. Aqui. Ele tem tanto o texto quanto algumas imagens que o próprio autor produzia, tem imagens dos rascunhos que ele faz. Esse livro é um livro sobre criatividade, mas é um livro de dicas, como o próprio subtítulo já entrega, 10 dicas sobre criatividade. Ele apresenta a sua dica, desenvolve um pouco sobre ela, como é que a gente pode já aplicar essa dica. Já no próprio desenvolvimento, na própria explicação, no comentário que ele faz sobre a dica que ele dá, ele vai sempre nessa direção de ser muito prático,
Então, a ideia dele não é fazer um livro super teórico, profundo e etcétera, não. É um livro prático, rápido, sempre direto ao ponto, e eu achei muito interessante. Ele tem várias dicas muito legais. Não é nada revolucionário. Eu até conversava com uma amiga sobre esse livro e a gente, falava que existem livros que são inovadores. Eles trazem ideias muito diferentes e a gente vai lendo o livro e vai dizendo: "Cara, nunca pensei sobre isso, como é que alguém imaginou isso daqui", né. Então vai sempre trazendo ideias novas ou formas diferentes de se pensar sobre algo que a gente até já conhece. E existem livros que o seu valor está em nos lembrar de coisas que a gente já sabe, ou de falar coisas tão simples que você pensa assim: "Ah, mas quem é que nunca pensaria nisso? Isso me parece muito óbvio, isso é muito simples". Isso é muito fácil, mas essas coisas que parecem óbvias também muitas vezes são super importantes. E Roube como Artista é esse tipo de livro para nos lembrar de coisas que às vezes a gente até já sabe, para nos falar de coisas simples, mas que são úteis, muito úteis. Algumas dessas dicas são Roube como um artista, em que ele diferencia o que é um plágio da forma como o artista lida com produções de outros. Não espere até saber quem você é para poder começar. Escreva o livro que você quer ler e várias outras dicas. Esse livro eu gostei bastante dele. Eu achei muito legal, muito útil. É daqueles livros que você pode estar sempre voltando a ele. Eu lia um, dois, três capítulos por dia. São capítulos muito curtos. Você pode ler até num dia só, você lê esse livro, porque é um livro pequeno, não tem tanto texto assim e tal, mas eu queria ler, aí eu relia novamente, ficava durante o dia ali pensando algumas coisas, vendo como é que eu poderia já aplicar aquilo ali. Então, é um livro útil, muito legal. No mês de setembro, eu li 2 livros, Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon, e Aprender a Viver, do Luc Ferry. O primeiro livro que eu li no mês de setembro foi o segundo livro do Box, do Austin Kleon, que é o Mostre Seu Trabalho. Se no Roube como um artista ele vai focar muito mais na criação, como é que a gente pode criar, expandir a nossa criatividade e desenvolver os nossos talentos, nesse segundo livro, Mostre Seu Trabalho, ele vai nos ensinar a compartilhar como um artista, 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. E esse livro vai na mesma pegada do Roube como um artista, apresentando uma dica e desenvolvendo um pouco sobre ela. Algumas dessas dicas são: você não tem que ser um gênio. Pense em processo, não produto. Compartilhe um pouco todos os dias. Conte boas histórias. Não se torne spam humano. E várias outras dicas. São 10 dicas também. É um livro muito legal. Esses livros são daqueles que a gente precisa estar sempre voltando a eles para lembrar de coisas que a gente já sabe, que a gente já viu, mas que a gente esquece, ou que a gente sabe, tá meio que aplicando, mas na dúvida, porque parece tão simples, ou de fato é tão simples que, será que isso é de fato importante? Será que isso é bom? Será que isso é de fato eficaz? Porque parece tão simples, é tão banal isso daqui, não me parece que vai funcionar muito. Às vezes a gente acha que coisas simples não são boas, não são valiosas, não são importantes, a gente quer sempre coisas muito complexas, pelo menos isso eu tenho em minha vida muitas vezes. E aí esse processo de aprender que coisas simples também podem ser boas, também podem ser úteis, também podem ser eficazes, faz parte do processo de aprendizado, que eu estou tendo inclusive. Aprender a Viver foi escrito pelo filósofo francês Luc Ferry. Esse livro é uma introdução à filosofia, uma introdução à história da filosofia, em que o grande desafio que o Luc Ferry propôs para si mesmo foi fazer uma introdução à filosofia, à história da filosofia, que mantivesse a densidade da filosofia, mas apresentando isso com clareza. Porque ele fala que um erro comum de acontecer em introduções à filosofia é o escritor, ao tentar tornar acessível um determinado conteúdo, ele depena a filosofia, ele não usa essa expressão, né, mas ele depena a filosofia inteira, então fica uma coisa, assim, muito água com açúcar, perde-se a complexidade necessária do pensamento filosófico. Ao mesmo tempo, pode-se escrever filosofia de modo que as pessoas não entendam. Então ele queria relacionar esses 2 mundos, né, manter a densidade da filosofia, mas apresentando-a com clareza. Ele inclusive falou
Acho que na introdução do livro, ele disse que uma certa vez, uma mulher, se eu não me engano, o abordou e disse que ela entendia muito bem, ela gostava bastante do que ele falava quando ele se apresentava. As suas aulas, as suas palestras eram excelentes. Ela entendia muito bem o que ele queria falar quando ele apresentava filosofia a partir do discurso oral. Mas quando ela lia os textos dele, quando ela lia os livros dele, ela não tinha essa mesma sensação, ela não tinha essa mesma facilidade, ela não conseguia entender adequadamente. E aí, nesse livro, Aprender a Viver, o que ele quis foi unir essas duas coisas. Ele apresentar a profundidade, porém tendo tanta clareza na escrita quanto ele tinha na sua fala. Para o Luc Ferry, a filosofia existe, ela surge, ela tem importância por conta da consciência da finitude, porque estamos conscientes de que vamos morrer. E o fato de sabermos que iremos morrer muda toda a nossa perspectiva sobre a vida, sobre como iremos viver. E aí ele vai falar que a filosofia ela tem 3 dimensões: teoria, ética e sabedoria, ou teoria, ética e doutrina da salvação. Porque na forma como ele enxerga a filosofia, ele coloca, digamos assim, a filosofia como disputando o mesmo campo ou disputando o mesmo público que a religião. Porque essa consciência da finitude seria também o que leva as pessoas para a religião. As pessoas têm essa consciência da finitude, a morte está logo ali, digamos assim, e isso estremece o ser humano, fazendo com que ele procure algo que esteja para além dele, onde se apegar, onde ele possa buscar para dar sentido, para dar direção à sua própria existência, e a religião, ela oferece uma alternativa de salvação, que seria a salvação por um outro, por um ser superior, digamos assim. A filosofia também disputa esse mesmo público, disputa esse mesmo campo, lida com essa mesma questão da finitude, também oferece uma doutrina da salvação, um meio do ser humano se salvar. Porém, para o Luc Ferry, a forma como a filosofia salva o ser humano, ou a alternativa de salvação que a filosofia oferece para o ser humano, é um tipo de salvação que não é por um outro, é uma salvação por si mesmo, é uma salvação que o ser humano consegue, alcança ou mesmo cria por si mesmo. Ele não coloca a sua esperança, a sua expectativa, digamos, a sua fé num outro ser. Ele busca por si mesmo encontrar uma forma de dar sentido a essa existência olhando para ela mesma, olhando para si mesmo, olhando a partir de si mesmo para a realidade. Então tem tanto esse processo de olhar para a realidade, identificar o que é a realidade, quanto de que modo isso influencia o meu modo de ser e existir no mundo, e tudo isso culmina em como é que isso dá sentido à minha existência. Então, no primeiro capítulo, ele define o que é filosofia, e nos outros capítulos ele vai dar exemplos de filosofia, formas diferentes de se responder o que é a teoria, o que é a ética, o que é a doutrina da salvação ou a sabedoria. Ele vai apresentar a visão dos estoicos, dos cristãos, dos modernos, vai falar dos pós-modernos também, vai apresentar o humanismo, que é a perspectiva dele, o humanismo secular, e ele vai apresentando esses pensamentos, o contexto em que eles surgiam, como é que eles influenciaram a sociedade em seu próprio tempo, vai fazendo de certo modo a relação de um determinado período ou de uma determinada forma de enxergar a filosofia com uma outra forma de enxergar a filosofia, e é um livro muito interessante. Em determinados momentos, sim, ele apresenta, assim, algo um certo nível desafiador, mas, eu diria, assim, que se você sabe ler, você consegue entender. Ele não é um livro super complicado, super difícil, de fato não é, mas é um livro que vai exigir que você leia e releia algumas vezes em determinados trechos. Mas é um livro muito útil, vale muito a pena de ser lido se você quiser ler um livro de introdução à filosofia. Esse é um livro que você pode colocar em sua lista aí. Esses foram os livros que eu li nos meses de julho, agosto e setembro. Se você já leu algum desses livros, manda aqui nos comentários o que você achou deles, vamos trocar essa ideia. Se você tiver interesse de adquirir algum deles, os links estarão
na descrição. E se você comprar por esses links, que são meus links da Amazon, eu ganho uma pequena comissão e você não vai pagar nada mais por isso. Valeu e até o próximo vídeo.